Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série B do Campeonato Brasileiro. A 7ª rodada teve sequência nesse domingo com 3 partidas. O Ituano em casa bateu a Ponte Preta por 2-0. O Vila Nova empatou em 2-2 em Goiânia com o Brusque. E o Ceará, que empatava em Fortaleza 1-1 com a Chape, já nos acréscimos, a 55 do segundo tempo, fez o gol da vitória e venceu o jogo 2-1 para cima da Chapecoense. O Ituano, depois de 6 rodadas seguidas no Z4, saiu da zona de rebaixamento. A rodada vai ter mais 3 jogos nesta segunda-feira e um jogo na terça-feira. O que pode acontecer ao final da rodada? O Goiás pode ser líder, Avaí ou Mirassol, um dos dois pode entrar no G4 e o Botafogo de Ribeirão Preto pode sair do Z4, da zona de rebaixamento. Tudo sobre a Série B a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Deixa eu começar pelos jogos desse domingo, portanto. Ituano 2-0 para cima da Ponte Preta. Tony Anderson e Valber marcaram os gols do Ituano. Gols marcados na segunda etapa, portanto a vitória do Ituano aconteceu no segundo tempo. E ao vencer a partida por 2-0, o Ituano acabou saindo da zona de rebaixamento onde estava há 6 rodadas. Ituano que volta a jogar no próximo domingo, dia 2 de junho, em casa em Itu contra a equipe do Avaí. Já a Ponte Preta, que perdeu o jogo, não vence agora há 4 rodadas. A série sem vitórias da Ponte tem 2 empates e 2 derrotas. Ponte que volta a jogar no domingo, dia 2, em casa, em Campinas, contra a equipe do CRB. Vila Nova 2, Brusque também 2. Marcaram para o Vila Alisson de pênalti e Júnior Todinho. O Guilherme Queiroz e o Alex Juan fizeram os gols da equipe do Brusque. Alisson 1-0 Vila, Guilherme Queiroz empatou para o Brusque. Aí o Todinho fez 2-1 para o Vila, o Alex Juan empatou para o Brusque, final 2-2 lá em Goiânia. O Vila Nova não vence agora. Há 2 rodadas, um empate, uma derrota, a sequência aí do Vila Nova. Já o Brusque não vence há 6 rodadas. 2 empates e 4 derrotas tem o Brusque, essa sequência aí, sem vitórias, o time catarinense. O Brusque que volta a jogar no próximo sábado, agora em casa, dia 1º, contra o Novo Horizontino. E o Vila Nova, no domingo, dia 2, enfrenta fora de casa a Chapecoense no estádio Arena Condá, lá em Chapecó. Finalmente, Ceará 2, Chapecoense 1. O Barceló fez 1-0 para o Ceará a 43 minutos, fechando praticamente o primeiro tempo. O Mário Sérgio fez o gol da Chape e o Saulo Mineiro acabou fazendo o segundo gol do Ceará, o gol da vitória, já a 55 do segundo tempo de pênalti. Portanto, confirmando a vitória no finalzinho aí. O Ceará que não perde há 5 rodadas, a sequência invicta do Ceará tem 3 vitórias e 2 empates. Ceará que volta a jogar agora na sexta-feira, dia 31, em casa contra a equipe do Coritiba. Já a Chapecoense não vence há 5 jogos, vem de 3 empates e 2 derrotas. A Chape que volta a jogar no próximo domingo, dia 2, em casa, em Chapecó, contra a equipe do Vila Nova. São os próximos jogos aí destas 6 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem no momento Santos e América, 15 pontos. Nos critérios, o Santos é líder. Por quê? Tem saldo 10 contra saldo 6 do América. Goiás tem 14 pontos, é o terceiro colocado. E na 4ª posição está o Sport. Sport e Ceará, ambos têm 12 pontos. Mas, por ter uma vitória a mais, 4 contra 3 do Ceará, o Sport segue na 4ª colocação. Mas poderá perder, obviamente, vaga no G4 ao final da rodada. Mirassol 11, Avaí e Vila Nova 10, Operário e Chape 9, CRB e Coritiba 8 pontos, Novo Horizontino 7, Ituano e Ponte Preta 6, Amazonas, Brusque e Paysandu com 5. Nos critérios, o Amazonas ocupa a 16ª posição, hoje fora da zona de rebaixamento, tem saldo negativo 4 contra saldo negativo 8 do Brusque, ambos aqui com uma vitória. E o Paysandu até agora não venceu, tem 5 pontos em 5 empates no momento o Paysandu. Guarani 4 pontos, Botafogo em último com 4. O que pode mudar na rodada?
Vou passar o restante da rodada aqui. O que pode acontecer? O seguinte, o Goiás pode ser líder. Se o Goiás vencer o seu jogo, de 14 vai 17, ultrapassa Santos e América. Mirassol tem 11. Se vencer o seu duelo, vai a 14. Entra no G4 e tira o Sport. O Avaí tem 10. Se vencer, vai a 13 pontos. E se o Mirassol não vencer o seu jogo, o Avaí vai a 13 e tira o Sport, portanto, do G4. Então, ao final da rodada é certo que Santos, América e Goiás vão estar no G4. Resta uma vaga entre Sport Recife, que tem 12, não jogou porque atuou nesse domingo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, até perdeu por 4-1, está fora da Lampions League o Sport. Então, Sport com 12, Mirassol com 11, ainda vai jogar na rodada. Avaí com 10, ainda vai jogar na rodada. Um desses três vai fechar a rodada no G4, ao lado de Santos, América e Goiás, beleza? Aqui embaixo, Botafogo tem 4. Se vencer o seu jogo, vai a 7. Consequentemente, o Botafogo pode, se vencer sua partida, sair da zona de rebaixamento e colocar o Amazonas ou não o Amazonas. O Amazonas também joga, né? O Amazonas pode chegar aí, portanto, até 8 pontos. Então, a questão é essa. Ó. A rodada tem, nesta segunda-feira, 7 da noite, Coritiba e Operário. Às 9, em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Novo Horizontino. 9h30, em Florianópolis, tem Avaí e Goiás. E aí, na terça-feira, 7 da noite, jogam Amazonas e Mirassol. Então, aqui embaixo, pessoal, é o seguinte, ó. Brusque, Paysandu e Guarani, esses três certamente vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Resta saber qual vai ser o companheiro desses três. Se será o Botafogo, de Ribeirão Preto, será o Amazonas ou até mesmo a Ponte Preta. Então, Ponte que tem 6, Amazonas tem 5, Botafogo tem 4, um desses três vai fechar a rodada juntamente com Brusque, Paysandu e Guarani na zona de rebaixamento. Porque aqui, ó, a Ponte já jogou, estacionou. Se o Amazonas, por exemplo, vencer a partida, seu jogo, se o Botafogo vencer o seu jogo também, ó, se o Botafogo vencer o Novo Horizontino, se o Amazonas vencer o Mirassol, quem entra no Z4 vai ser a Ponte Preta. Então, Ponte com 6, Amazonas 5, Botafogo 4, um desses três vai fechar a rodada na zona de rebaixamento, confirmando. Coritiba e Operário, Botafogo e Novo Horizontino, Avaí e Goiás são jogos desta segunda-feira e na terça, Amazonas e Mirassol. CRB e Sport não tem data para acontecer, porque o CRB jogou contra o Bahia nesse domingo pela Copa do Nordeste, vencendo os Pedros, o Sport jogou contra o Fortaleza e perdeu no tempo normal por 4-1, portanto, essa é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Fui!